O nosso momento da palavra de hoje é no livro de 1 Gálatas, livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus, ela diz assim: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Justamente o apóstolo Paulo, ele fala aqui nesse livro para o povo de Gálatas, justamente que ele fazia e levava a pregação do evangelho segundo o que Deus o havia chamado. Deus havia escolhido Paulo, Deus, como ele mesmo fala aqui, Deus o havia já escolhido no nascer. E Deus tinha permitido que ele perseguisse os homens de Deus, que ele perseguisse aqueles que pregavam ali sobre o Senhor Jesus, que falavam do Senhor Jesus. Ele era um perseguidor do povo de Deus. Ele era um implacável perseguidor do povo de Deus. Mas quando nosso Deus resolveu revelar o Filho dele no coração de Paulo, nada mais pôde segurar. Nada mais pôde deter esse poder de Deus dentro de Paulo. Tanto que ele já não se importava mais com o que falavam, com o que deixavam de falar, com o que eram. Ele apenas queria propagar aquilo que ele tinha recebido, com aquilo que ele tinha tido como experiência própria. Nós vivemos, não só nos dias de hoje, mas assim sempre foi, preocupados com o que os outros pensam, com o que as pessoas vão dizer, com aquilo que as pessoas vão falar, com o que nós devemos ou não devemos fazer. Isso tudo acontece, e se acontece com você ainda, é porque você não teve esse encontro com Deus. Você só vai se preocupar com o que as pessoas falam ou deixam de falar se você ainda não teve um real e verdadeiro encontro com Deus. Se você já teve esse real e verdadeiro encontro com Deus, se você já teve uma experiência com Deus, podem falar o que for, podem dizer o que queiram dizer, você sabe daquilo que Deus fez na sua vida. Paulo aqui, ele não se importou nem com a opinião dos apóstolos, que já eram apóstolos antes dele. Ele não subiu nem ali para falar e consultar os apóstolos, como que eu faço para pregar, me ensina, me orienta, como que eu vou, para onde eu vou. Não, ele sabia que Deus o havia chamado, ele sabia que Deus o havia escolhido, que Deus havia ali colocado no coração dele que ele tinha que espalhar a palavra de Deus. E isso não o impediu em nada. E ele foi com coragem, com bom ânimo e com força. E o apóstolo Paulo foi sim um dos maiores ganhadores de almas. Temos ali o livro de Romanos, de Coríntios, de Gálatas, tantos outros ali que são realmente escritos como cartas do nosso apóstolo Paulo para essas pessoas, para aquelas multidões. Ele levava a palavra de Deus, ensinava e mostrava qual o tamanho dessa revelação que o nosso Deus colocou no coração desse homem. Pare e pensa um pouquinho, ele não foi ensinado por homens, ele não foi doutrinado por homens, ele não conviveu com o Senhor Jesus, ele não esteve ali junto dos apóstolos, ouvindo ali aos pés os ensinamentos do Senhor Jesus, mas a revelação foi dada a ele, e a revelação é dada a você. Jesus, ele te chama, Jesus, ele te acolhe, ele te abraça, ele apenas quer que você esteja com ele, ele apenas quer que você entenda que ele tem a revelação verdadeira para te entregar. Você não pode ficar preso em doutrinas, você não pode ficar preso em falácias humanas, não, porque hoje
As pessoas vivem acreditando em tantas pessoas, né? E às vezes um prega de uma forma, outro prega de outro, e aí um briga de um lado, outro briga do outro. E você tem que entender que você não precisa de nada disso. Quem revela a você Deus é Ele próprio. Ele se revela a ti. Ele coloca no seu coração a revelação do Evangelho. Ele coloca no seu coração aquilo que Ele tem que falar a você. Ele coloca no seu coração aquilo que Ele quer de você. Deus, Ele te chamou por um propósito, ou hoje Ele te chama para um propósito. Hoje Ele fala com você que tudo você pode e você não precisa depender de ninguém. Você não precisa se preocupar com as pessoas, você não precisa se preocupar com o que as pessoas estão pensando, falando, dizendo. O que você precisa se preocupar é em agradar a Deus. É estar aos pés dEle de fato e de verdade. E realmente invocar o nome dEle, porque Ele é rico em perdoar, Ele é misericordioso, Ele é compassível, Ele é realmente longânimo. E esse Deus, Ele não olha para os seus erros. Ele não está se importando com os seus pecados, Ele não se importa com aquilo que você fez, com aquilo que você deixou de fazer. O que importa para Deus é a partir de hoje, a partir de agora. Se você um dia já teve um encontro com Deus e você se afastou, para mim não tem mais jeito, pastora. Tem sim. A partir desse momento, se arrependa dos seus erros, volte à prática das primeiras obras e se reencontre no caminho do Senhor. Se você nunca teve um encontro com Deus e hoje Ele te chama, lance-se a Ele. Se jogue, porque Ele está como um pai de braços abertos para te acolher, para te receber, para te curar, para te libertar, para te salvar, para mudar e transformar a sua vida. Ele não te chamou para poder viver envergonhado, adoecido, acamado. Ele não te chamou para sofrer no casamento. Ele não te chamou para viver uma vida de sofrimento, uma vida de humilhação, de vergonhas, de afrontas que realmente o mundo tem te afligido. Sabemos sim que o mundo jaz no maligno, que o mundo está sob o poder do mal, mas nós não fazemos parte deste mundo. Esse mundo não é o nosso lugar, não é a nossa casa. Somos separados para um reino que vem por aí, um reino que Ele está nos preparando para que possamos morar. Venha fazer parte desse reino, faça parte desse reino a partir de agora, faça-se separado para Deus. O que importa para Deus são suas atitudes a partir do momento que você toma uma decisão. É a partir do momento que você toma uma decisão. Assim como Zaqueu, quando Jesus estava ali passando, ele subiu numa árvore porque ele tinha curiosidade. Ele era um homem rico, ele era um homem corrupto, ele era um homem mau, ele era realmente um homem ali que fazia tudo ali de mal às pessoas, mas ele tinha curiosidade de conhecer o Senhor Jesus. E ele não se importou com o que iam dizer, com o que iam falar, ele se importou em subir na árvore e ver o que ia acontecer quando Jesus passasse. Quando Jesus passou, olhou para cima e falou: desce, Zaqueu, porque hoje convém ficar na minha casa. E quando Jesus entrou na casa dele, Jesus olhou para ele, ele olhou para Jesus e ele disse: decido hoje, devolver aquelas pessoas que eu defraudei e ainda 4 vezes mais. Ou seja, ele resolveu mudar de vida. Ele resolveu lançar a vida dele nas mãos do Senhor Jesus. Então, decida a partir de hoje uma nova vida, decida a partir de hoje uma nova história com Deus. Deus, Ele te chama, Deus, Ele te abraça, Deus, Ele está te atraindo para os braços dele, justamente para que você possa experimentar dessa própria vida, que Ele, somente Ele pode proporcionar. Longe de Deus não há vida, longe de Deus só há sofrimento, dor, vergonha, covardia. Longe de Deus nós não conseguimos vencer nada, mas com Ele vencemos tudo. Então, pratique a palavra de Deus, viva o Evangelho, viva isso que está aqui dentro. Se você está longe, acredite que agora é momento de voltar. Se você nunca teve esse encontro com Deus, hoje Ele te chama, hoje Ele busca você onde você está e fala: vem comigo para o meu reino, vem viver comigo. E assim como o apóstolo Paulo, vá viver com Deus, vá fazer a vontade dele para a sua vida, porque Ele te chamou desde o ventre. E hoje é dia de você se voltar para os braços de Deus. Hoje é dia de você estar nos braços de Deus. Não espere mais. Não espere mais. Pode ser que amanhã seja tarde demais. Pode ser que daqui meia hora seja tarde demais.
Se for preciso, dobre os seus joelhos agora e peça perdão a Deus de tudo aquilo que você pode estar fazendo, que você sabe que te distancia de Deus. Peça para Deus agora entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar aí na sua família. Peça para Deus Ele agir em tudo aquilo que você não pode. Peça esse encontro com Deus neste momento. Porque quando não podemos, Deus Ele age. Quando nós não conseguimos, Ele consegue por nós. Não há limites para Deus, não há aquilo que Ele não possa alcançar. Ele está te chamando e é agora. Ele está te resgatando, Ele está te abraçando. Então volte para os braços do Pai. Venha para os braços daquele que pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Esse Deus de poder, Ele está de braços abertos. Então não tape os seus ouvidos mais ao chamado dEle. Não feche mais os seus ouvidos daquilo que Ele está te chamando. Venha para o reino, venha para a salvação. Não, eu não te convido para que você viva de doutrinas humanas. Eu não te convido para que você faça parte de uma igreja. Eu não te convido para que você faça parte de uma doutrina. Não, eu te convido para que você conheça o reino de Deus. Para que você realmente conheça aquilo que muda vidas, aquilo que muda histórias, aquilo que faz tudo novo, aquilo que transforma. E essa vida que Deus Ele tem para te proporcionar é a partir de agora. Então, venha. Não se torne uma pessoa covarde, mas uma pessoa de fé e de coragem. E essa coragem, essa fé, Ele coloca em você a partir de agora. Então, encontre-se com Deus. Aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Reconheça nele a sua salvação. E Ele vai realmente transformar a sua vida em tudo aquilo que você pedir, em nome do Senhor Jesus.